Morte. O ser humano sempre buscou um verdadeiro sentido para a vida. Atualmente, com as mídias sociais e a tecnologia, temos um cardápio de opções que nos levam à grande solução para o vazio que há em nosso coração. Entretanto, Jesus traz outro ensinamento. Ele diz que não se pode encontrar a vida sem passar pela experiência da morte. E aí, galera, que bom que nós estamos de volta aqui, você e eu e você, para nós compartilharmos a palavra de Deus. Esse mês que nós estamos falando sobre valores, e primeiramente nós falamos sobre o inconformismo, nós falamos também já sobre, agora me deu um branco, nós falamos sobre o inconformismo, falamos sobre a dependência, e semana passada nós falamos sobre autenticidade, ao contrário, né? E é isso aí. E hoje nós vamos falar nosso quarto e último tema. Mas antes disso, eu queria dizer para você, se você tem algum pedido de oração, pode deixar aí nas redes sociais, que nós estaremos anotando o nome, e no final do culto nós iremos orar. Eu quero orar com você mais uma vez, para que Deus nos dirija, e para que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite, amém? Vamos curvar nossas cabeças. Ó Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir que a Tua palavra venha falar ao coração de cada pessoa que está assistindo na sua casa. Hoje nós estaremos falando sobre um tema, como sempre, pertinente à vida do ser humano. Estaremos falando sobre a morte, e que o Senhor possa clarear a minha mente, o Senhor possa inspirar o meu coração, o Senhor possa me trazer as Tuas palavras, e que tudo que seja aqui seja de crescimento tanto para mim quanto para outras pessoas, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, galera, é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a morte. E quem aqui, ou aí em casa, né, nunca teve medo da morte? Eu, por exemplo, já tive alguns tempos da minha vida onde de fato eu tinha medo de morrer e sofria por isso. E de vez em quando, como pastor, eu acabo atendendo algumas pessoas que estão em pânico, em desespero, com medo da morte. Bem da verdade que a morte é um tema em que todos falam, todos se preocupam. Esses dias mesmo eu estava olhando para a minha vida, eu já estou com 36 anos e eu comentei com a Elisa, eu falei, nossa, eu acho que eu já cheguei mais ou menos na metade da minha vida, pelo menos naquela vida com qualidade, que você está bem, 36 anos, talvez aí com 72 anos ainda dá para ir legal, né? Mas eu já comecei a pensar que agora talvez eu esteja mais próximo, cada vez mais próximo do fim da minha vida. E é importante pensarmos e falarmos sobre a morte, porque a geração de hoje vive como se fosse imortal. Nós vemos pelos filmes lançados atualmente e nos últimos anos que existe uma máxima onde se fala que a juventude ela tem tanta força, tanto poder, ela é salvadora de tudo, e às vezes a gente acaba esquecendo de falar sobre a morte. O certo mesmo é que todos nós vamos morrer, isso não tem jeito, você já nasceu fadado, você já nasceu certo de que a morte um dia chegaria. Para uns ela chega mais rápido, para outras ela demora mais. A grande questão é que nós nunca sabemos quando será o nosso dia, e é por isso que nós temos que estar preparados. E a morte é algo que intriga muitas pessoas, né? E eu estava estudando para esse tema e eu me deparei com uma frase do Woody Allen, que é um cineasta, talvez você já ouviu falar, ele fez vários filmes, e ele diz o seguinte: não é que eu tenha medo de morrer, eu só não quero estar lá na hora que isso acontecer. Eu fiquei pensando, né? Todo mundo fala sobre a morte. Os grandes artistas falam sobre a morte, e essa frase faz a gente pensar que ele não tem medo, mas ele não quer estar lá quando isso acontecer. Sabe por que nós temos uma dificuldade de enfrentar a morte? Sabe por que nós temos uma dificuldade em lidar com a morte? Um outro
Já vou responder essa pergunta para você. Antes eu quero trazer uma outra frase de um outro roteirista que fez vários filmes lindos de romance. Talvez você já até viu um deles, chamado O Melhor de Mim. Ele fez outros, vários, bons, excelentes. E uma frase que ele diz é o seguinte: mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Você já perdeu alguém que você amava? Por mais que alguém esteja doente na sua família, que você veja que a pessoa está sofrendo, veja que a pessoa está cada vez mais na cama, talvez com dores, ou com Alzheimer, e às vezes a gente ora e fala: Senhor, leva essa pessoa. Quando isso acontece, é um choque para a gente, porque nós nunca estamos preparados para perder alguém. Nós podemos nos preparar para a morte, mas quando ela vem, ainda assim, levando alguém que nós amamos, nós sofremos. E sabe por que nós não estamos preparados para a morte? Porque nós não fomos feitos para a morte. Olha aqui que Gênesis capítulo 2 vai dizer: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Aqui nós estamos vendo que o homem não foi criado por Deus para morrer, mas foi criado para ser eterno. E Deus deu ao homem uma escolha. Deus deu ao homem a possibilidade de decidir acerca do seu futuro. E ele falou assim: olha, Adão e Eva, naquele primeiro momento estava apenas Adão, mas olha, você pode comer de toda a árvore, de todo fruto que existe nesse belo jardim. Você pode ir para lá, voltar para cá. Você pode, olha, se deliciar com as maravilhas que eu dei para você cuidar. Você pode dar nomes, e você deve dar nomes aos animais. Mas veja, o dia que você comer daquela árvore, você morrerá. Isso nos mostra que até então nós não tínhamos uma ideia, o ser humano não tinha uma ideia do que era a morte, porque ele não foi criado para isso. E é por isso que a morte nos dói tanto, porque nós não fomos criados para morrer. Veja que quando uma pessoa está à beira da morte, os médicos dizem que ela luta com tudo que pode, com todas as suas forças, para impedir que esse nosso último inimigo nos leve, para que esse último inimigo nos vença. Mas veja que quando a gente deixa de lutar, quando a gente deixa de buscar a sobrevivência, a morte vem de forma mais rápida e acaba nos tomando. Mas a morte na Bíblia, apesar de tudo isso que ela pode nos trazer, de dor, de sofrimento, ela nos é apresentada de uma maneira diferente. E John Stott, o livro que eu tenho usado para falar e trazer essas mensagens que nós estamos tendo sobre valores, ele vai nos dizer que a morte é o grande paradoxo é um dos grandes paradoxos da palavra de Deus, da Bíblia. E você sabe o que é um paradoxo? Em outras frases, o paradoxo é algo aparentemente sem nexo. É algo aparentemente contraditório. Você quer ver um exemplo de paradoxo na Bíblia? Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 vai dizer assim: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. Você já foi num velório? Você já foi numa festa? Qual que é melhor? Aqui o sábio está dizendo que é melhor ir aonde há luto, porque lá a gente reflete, a gente para refletir sobre a nossa vida, a gente para refletir sobre o legado que nós deixaremos quando nós estaremos um dia naquele caixão. Um dia seremos nós que estaremos deitados ali, já sem vida, e as outras pessoas que nós amamos, caso você tenha deixado um bom legado, caso você venha a deixar uma boa impressão acerca de você mesmo, pessoas estarão chorando por você. E ele fala que é melhor ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Isso é um paradoxo.
Outro paradoxo, o evangelho é loucura para os sábios. Olha que interessante. Como pode ser loucura para um sábio? Ou ele é sábio ou ele é louco. 1 João capítulo 1, 9 vai dizer também: confesse os seus pecados e Deus te perdoará. E eu estava estudando e eu parei para pensar por que isso é um paradoxo. E olha, é tão interessante que às vezes a gente lê os versículos e não para pensar. Quando nós confessamos, ou quando alguém vai a uma delegacia e confessa um delito, confessa um erro, confessa algo que ele fez contra outra pessoa, possivelmente ele vai ser julgado e condenado e preso. Em alguns países, inclusive, morto. Mas a Bíblia está dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, nós vamos ser perdoados. Sabe por quê, meu querido? Porque Jesus já pagou o preço. Ele já pagou o preço desse mal que nós nem fizemos ainda. Por isso que a morte dele custa muito, porque ele pagou o preço por todos os nossos pecados. E a morte é um outro paradoxo, de acordo com John Stott, porque na Bíblia a morte é o caminho para a vida. Olha esse esqueminha que eu fiz aí. Para o mundo, a gente vive e morre. Essa é a máxima do mundo. Você deve ter aprendido, eu não sei se você se lembra, mas as primeiras matérias que eu tive quando eu era pequeno, e tinha uma frase da professora que eu nunca esqueci, que a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre. Nasce, cresce, se desenvolve e morre. Essa é a máxima do mundo, e é uma verdade, mas ela não é toda verdade, porque se o mundo diz isso, que a gente vive, que todo mundo vai morrer, então a gente vive de uma maneira que a gente deve deixar a vida nos levar. Eu me deparei com outra frase do Chorão, um grande músico que teve, mas eu não coloquei aqui, onde ele dizia que ele não está nem muito preocupado com a vida, nem muito preocupado com a morte, o que ele queria era ser feliz. E essa busca pela felicidade tem levado muita gente a perder os seus valores. E o Evangelho vai dizer que nós devemos morrer para daí nós vivermos. Olha que diferença. Se o mundo diz que a gente vive, tem que viver muito bem, do jeito que a gente quiser, fazendo tudo que a gente quer para amanhã morrer, a Bíblia vai nos dizer, e o Evangelho vai nos dizer que nós devemos morrer para depois viver. Ou seja, é a morte que leva a vida. E nós temos aquele velho exemplo de uma semente, que para ela germinar e dar fruto e crescer, ela precisa antes morrer quando ela está enterrada ali naquela terra. Então, eu gostaria de falar hoje sobre 3 aspectos de morte com vocês. E o primeiro, é impossível falar da morte que gera vida sem falar da morte de Jesus Cristo. Olha aqui que diz Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim: Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. É isso mesmo. Jesus foi o próprio exemplo de que a morte pode gerar vida. E ele foi o próprio exemplo, porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em João, capítulo 1, que o verbo que estava com Deus, que era Deus, abdicou do seu trono para vir à terra, se tornar homem e morrer como homem em nosso lugar. Ele experimentou o que é ser humano. Mesmo que ele continuasse sendo Deus, ele sofreu na carne por mim e por você. E ele disse o seguinte: se é preciso a morte para viver, eu terei que fazer isso. E ele fez, e ele veio, e ele morreu em nosso lugar para nos trazer a esperança de uma nova vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 vai dizer o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva
esperança. Meu amigo, esse texto vai falar que Deus nos fez nascer de novo, e nós só podemos ter a oportunidade de nascer de novo, porque Ele morreu no meu lugar e também no seu. O que você tem feito com a morte de Cristo? O que você tem feito com tudo isso que Cristo fez por você? Como você tem levado a sua vida? Que tipo de jovem você tem sido? Você tem honrado a Deus pensando que alguém deu a própria vida por você? Às vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece o que é morrer. A gente se esquece o que é dar a vida por alguém. E às vezes a gente nem tem noção do que é isso, porque muitos de nós, talvez a maioria, nunca deu a vida por ninguém. Com certeza não deu, porque está vivo, né? É impossível você ter dado a sua vida por alguém se você está vivo. Mas muitos de nós não damos quase nada de nós mesmos para o outro, quanto mais a vida. Então, esse tema da morte, nós precisamos pensar que nós só podemos falar da maneira que nós falamos da morte, porque Cristo morreu em nosso lugar. Ele foi o pioneiro nisso. Ele foi o pioneiro a dar a vida por alguém, por amor, sem nada em troca. E é por isso que hoje nós podemos falar da morte como uma morte que gera vida, apesar disso parecer contraditório. E se Jesus morreu em nosso lugar para que nós vivêssemos, agora nós precisamos falar de uma segunda morte, que é a morte da nossa carne. Porque é impossível servir a Jesus, seguir o Evangelho, ser um discípulo de fato do Senhor, sem que a nossa carne e os nossos desejos, o nosso eu morra todo dia. Quando eu digo aqui morte da nossa carne, eu estou falando dos seus desejos, dos meus desejos, daqueles pecados que nos perseguem, daquelas vontades mais animalescas que tomam o nosso coração. E eu sei que você que é jovem tem esses desejos e essas vontades afloradas, porque o seu corpo está numa constante mudança, sua mente está numa constante mudança, você está sendo bombardeado nas faculdades, na escola, no colégio, você é bombardeado por propagandas, você é bombardeado pelas mídias sociais. E eu sei que você tem tido cada vez mais desejo pelo pecado, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar que o jovem ele deve fugir da aparência do mal. Nós devemos correr, fugir, justamente porque estamos numa fase onde tudo isso é aflorado e nós não temos ainda a maturidade, você não tem maturidade como jovem, como adolescente para lidar com determinadas coisas. E a morte da carne é algo que Jesus, que os apóstolos todos falaram e nos alertaram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 vai dizer o seguinte: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Jesus morreu, ressuscitou, nos deu a possibilidade da nova vida, mas para isso nós precisamos passar pela morte, ou seja, o que o texto diz, para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Tem muito jovem vivendo para si mesmo, quando esquece do que Deus fez. Tem muito jovem vivendo para si mesmo e buscando uma vida de degradação moral, uma vida de degradação emocional, uma vida de prazeres mundanos que não vai te levar a nada. Tem muitos jovens que se esquecem que devem morrer para si mesmo todos os dias, toda vez que liga o computador e acessa a pornografia. Toda vez que sai com a namorada, que se diz cristão ou cristã, e ali naquele calor do momento acaba cometendo atos que desagradam ao Senhor.
Toda vez se esquece quando olha para si mesmo, para os seus desejos e deixa de olhar para o outro ou para o que a palavra de Deus está dizendo. Ou quando se coloca em relacionamentos onde você acaba sempre, por vezes, escravizando, dominando e deixando a outra pessoa à sua mercê, como se essa pessoa dependesse somente de você. Relacionamentos abusivos, palavras que machucam. E eu quero dizer para você que tudo isso que eu falei precisa ser destruído e faz parte da morte do nosso eu. Romanos capítulo 8, versículo 6 vai dizer o seguinte: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e em paz. Poxa, Marcos, você não falou que a morte é uma coisa boa, mas veja, quando você se entrega às paixões mundanas, às paixões da sua juventude, aos desejos mais terríveis do seu coração, isso vai te levar a uma morte, mas é uma morte que não traz vida. A única morte que nos traz vida é a morte que nós temos a partir de Cristo. Nós temos a mensagem do filho pródigo que eu falei semana passada, aonde Jesus está contando essa parábola, e aquele filho decidiu se ausentar do pai. Ele matou o pai para viver os seus próprios prazeres. Esse tipo de morte, que aparentemente nos leva à vida, porque muita gente diz o seguinte: pô, eu quero ser independente para viver minha vida. Esse tipo de morte, aonde você mata para viver o que você quer, você está matando, em outras palavras, a Deus. Você está matando o Espírito de Deus que está no seu coração. Você está matando a consciência de Deus e do Espírito no seu coração para viver de acordo com o seu próprio prazer. E Romanos capítulo 8, versículo 6 vai dizer que a natureza humana tenta controlar a mente, e o resultado disso é a morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e em paz. E muita gente me pergunta: Maicon, como você conseguiu sobreviver a tantos desejos da juventude? Eu conheço gente que tem um belo testemunho, e às vezes eu ficava com inveja, porque o camarada foi tudo de errado na vida, e agora ele é um ex-tudo. E eu não era um ex-nada, porque eu fui para a igreja com 8 anos e tentei viver uma vida ali com Deus, e Deus me livrou de muita coisa. Deus me livrou da promiscuidade, Deus me livrou da pornografia, Deus me livrou de muito, porque eu estava buscando a Ele desde cedo. E às vezes eu achava que o meu testemunho era mais pobre de alguém que fez tudo isso e depois se converteu. Até que eu me liguei que cada um tem a sua história. Você não precisa ter feito tudo e Deus ter te transformado para você achar que Deus age na sua vida, não. E o que muita gente pergunta para mim é: como você resistiu a isso? Essa semana mesmo eu estava falando com a esposa de um amigo meu, daquela minha antiga banda, e eu falei: o que Deus usou para nos manter longe do mundo foi aqueles amigos que eu tinha. Aquela era uma banda de Deus. A gente conversava sobre tudo, a gente se protegia, a gente curtiu muito, muito a vida, mas nós não precisamos curtir a vida de maneira errada. Porque sim, o Evangelho nos apresenta e nos dá uma oportunidade de viver a vida de maneira alegre, sem precisar se afundar no pecado. E quando eu olho, eu vejo que Deus usou cada uma daquelas pessoas para que eu pudesse estar perto, e o Espírito capacitou a vida deles para que eles pudessem ministrar a minha e vice-versa. E o que você tem procurado? Que tipo de gente você tem procurado? Tem gente que quer, por exemplo, largar da pornografia, mas não para de seguir esses aplicativos no Twitter, no Instagram ou em qualquer outra rede social. Tem gente que fala e tem sido bombardeado por desejos homoafetivos, mas não larga de seguir essas pessoas que ficam dizendo que o mundo é colorido.
Tem gente que quer parar de maltratar as meninas, de tratá-las como qualquer garota ou como qualquer gente, como um objeto, e não para de seguir sites, situações, pessoas que tratam gente assim. A sua mente não vai mudar. Você é o que você olha, o que você conversa, o que você vê. E graças a Deus, naquele nosso grupo de amigos, nós tínhamos uma ideia em comum. Nós não queríamos nos misturar com o mundo. Eu me lembro até hoje, quando um dos membros da banda começou a não se encaixar mais no nosso estilo de vida. Quando chegou a fase mais de jovem, ele começou a sair, e a gente tentou conversar com ele, e as coisas não aconteciam. E eu me lembro até hoje do dia da reunião, quando nós selamos a saída dele da banda, que dissemos que não daria mais, não teria mais condição. O quanto doeu no meu coração. Mas era aquilo que ele queria, e aquilo trouxe tantas consequências para ele. Consequências irreversíveis para a vida toda. E eu quero dizer para você que para que a morte da sua carne aconteça todos os dias, você precisa andar lado a lado e buscar o Espírito Santo, buscar a Deus todos os dias. Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você leu um versículo da palavra de Deus? Galera, hoje a gente tem tanto aplicativo que você pode levantar e ler. Tem aquele aplicativo da Bíblia que coloca planos de leituras com temas. Eu quero ler sobre alegria, eu quero ler sobre esperança, eu quero ler sobre sexualidade, eu quero ler sobre tal coisa. Lá tem. Só que nós não estamos nos preocupando com isso. E aí, depois eu recebo vários e vários jovens e também adultos, às vezes no gabinete, dizendo: poxa, eu não consigo largar do pecado. Mas você não se alimenta com aquilo que faz com que você largue o pecado. Você não se alimenta com o Espírito Santo de Deus. Você não se enche com o Espírito Santo de Deus. John Stott falou uma frase, que é uma das frases que é um dos meus teólogos preferidos, inclusive esse livro que eu citei. Ele diz assim: estou cada vez mais convencido de que a maioria das pessoas vive uma vida cristã problemática porque mimam a si mesmas espiritualmente. Sabe o que é mimar a si mesmo espiritualmente? É achar que você está bom do jeito que você está. Você não lê a palavra, você não ora, você não busca as coisas de Deus. Talvez você está na quarentena e você não escutou uma mensagem. Eu não gosto da mensagem do pastor Maicon, também não gosto da mensagem do pastor Rafael. Galera, tem várias pessoas aí pregando coisa boa. Tem várias pessoas trazendo música e fazendo músicas que tocam o nosso coração. E talvez você não escuta nada disso. Você não está nem preocupado se o culto vai voltar, porque está sendo uma maravilha para você não vir à igreja, porque o seu pai às vezes te manda por querer. Só que hoje eu quero refletir sobre a morte com você, porque a morte um dia vai chegar. E você está preparado? Porque depois que a morte bater a sua porta e chegar o seu dia, a palavra de Deus vai dizer que não adianta mais nada. Gálatas capítulo 2, versículo 20 vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Dizer que você morre todos os dias para você mesmo só é possível quando você aprender que não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. E eu queria poder transferir da minha mente para a mente de todos os jovens que me procuram, de todos os casais que me procuram, como é boa a vida com Jesus. O pecado escraviza, mas nós continuamos correndo atrás da escravidão. É incrível. Nós recebemos várias e várias pessoas para conversar e parece que elas querem viver escravas. A grande verdade é que se nós não cuidarmos, não nos enchermos da palavra de Deus, do Espírito Santo, nós não conseguiremos mesmo.
Se você ficar brincando de ser um cristão, você não vai conseguir vencer o pecado, porque tem pecado que você tem que correr, que você tem que fugir. Ele apareceu naquela porta lá, você tem que virar as costas para ele e correr para o outro lado, porque senão você vai ser pego por ele. O grande problema é que tem gente que o pecado aparece lá, e em vez dele correr para lá, ele corre para lá, e chega e dá um abração no pecado ainda. E aí depois vem tudo destruído, com vidas destruídas, emocional destruído, carreira destruída. E hoje, galera, com as mídias sociais, é um estralo para você ter a sua vida destruída. Antes de vir para cá, eu estava lendo uma notícia, veja, naquela plataforma do LinkedIn. Uma mulher denunciou um cara, LinkedIn, gente, porque o cara disse para ela, poxa, ele perguntou, você não consegue divulgar meu currículo? Ela falou assim, não, é muito difícil indicar pessoas. E ele falou assim, nem por uma noite de amor. E ela pegou aquilo, denunciou. Agora, ele está sendo investigado. Hoje nós temos câmeras em todos os lados que nos veem, e nos revelam, e nos mostram, revelam quem nós somos. Isso não é para nós ficarmos preocupados, porque é quem vive em busca do que é correto, quem vive de acordo com a palavra de Deus, antes se preocupa com os olhos de Deus que estão sobre nós em todos os momentos. Salmos vai dizer que para onde eu posso ir? Se eu armar minha cama lá no fundo do mar, se eu subir no mais alto do céu, os olhos do Senhor estará lá. E tem gente que se esquece disso. Mas hoje qualquer erro que você cometer, você vai ter um trabalho, uma consequência muito grande, porque todo mundo vai ficar sabendo. Veja aquele homem também que essa semana passada, descobriu-se que ele estuprava a sobrinha. Ele fugiu, em poucos dias ele foi encontrado em outro estado. Porque a imagem dele foi projetada na televisão, foi projetada nas mídias sociais e todo mundo sabe, todo mundo está observando. Isso é muito mais fácil para que nós possamos pecar e inclusive ter a nossa vida destruída. Romanos capítulo 8, versículo 5 vai dizer assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Toda vez que alguém vem me perguntar, me procurar, dizendo, poxa, eu não consigo largar de certo pecado, eu me lembro desse texto porque eu faço perguntas e as próprias respostas da pessoa indicam por que ela está naquela situação, porque ela está sendo alimentada e se alimentando das coisas da natureza humana. E a própria palavra de Deus vai nos dizer que se nós somos dominados por essas coisas, nós nos alimentamos dessas coisas, nós continuaremos pensando nessas coisas. Como eu falei, é impossível você deixar o pecado se você não parar de pensar no pecado. Você precisa, às vezes, criar estratégias para fugir do pecado. Algumas pessoas me falaram na nossa última série, que saíram do Instagram. Eu também. Eu estou sem Instagram faz muito tempo e tem sido bom. Ah, Michael, você está sendo contra. Cara, o Instagram pode ser uma bênção, mas para mim não estava sendo. Eu prefiro 1000 vezes ficar sem Instagram do que olhar para aquilo lá e deixar com que aquilo faça mal à minha vida. E outros jovens me procuraram e falaram, pastor, você acredita que eu também estou sem? Está sendo tão bom. Sabe por quê? Porque quando nós não conseguimos controlar algo, e aquilo nos controla, a gente precisa cortar pela raiz o mal. A gente precisa cortar lá no chão para não flertar. O grande problema, queridos, é que nós temos jovens, adultos, pessoas mais maduras, pessoas novas que gostam de flertar com o pecado. Sabe aquela olhadela, como diz o pastor Rafael? Só aquela flertadinha. Você que é solteiro, está aí
pronto, procurando o grande amor da sua vida para se casar, você sabe o quanto é bom. Só que flertar com o pecado é muito perigoso. Flertar com o pecado é extremamente perigoso, porque nós não sabemos o momento em que ele vai nos dar o bote. E a hora que a gente vê, a gente está com a nossa vida totalmente destruída. Então, se a morte de Cristo nos trouxe a possibilidade de vida, e a possibilidade dessa nova vida nos faz passar pela morte da nossa carne, nós precisamos ter a morte do nosso eu todos os dias. E é impossível você chegar aos céus sem viver a morte do seu eu todos os dias, buscar essa morte todos os dias. Terceiro e último, eu quero falar sobre a morte do corpo. Essa é a morte que todos nós iremos passar. John Stott diz o seguinte: a morte inspira terror em muitas pessoas, porém, para os cristãos a morte não é horrível. Tem gente que é desesperado pela morte. Só que veja esse esqueminha que eu fiz. A morte do nosso corpo vai significar o início de uma nova vida. Enquanto para muitos a morte do corpo significa o fim, para nós vai começar uma nova vida, porque a Bíblia fala que o homem voltará ao pó, o espírito voltará a Deus, porque é o fôlego de vida, Ele que deu. E a alma daqueles que têm a morte do corpo, enquanto estavam com Cristo, começam agora uma nova vida. Começam agora a verdadeira vida, no lugar que nós fomos colocados, inseridos a partir da morte de Cristo e da aceitação dEle como nosso único Senhor e Salvador, e consequentemente a morte do nosso eu todos os dias. Nessa terra nós estamos só de passagem, essa terra não é mais o nosso lugar. Mas muitas pessoas, quando fecham os seus olhos para este mundo, estão abrindo seus olhos para a morte eterna. Estão abrindo seus olhos para uma morte eterna, e isso é muito sério. Para um sofrimento eterno longe de Deus. O que é o inferno? O que é o inferno senão um distanciamento de Deus, um lugar onde Deus não se faz presente? Você acha que a gente vive num mundo caótico, aonde pais matam filhos e filhos matam pais, onde homens estupram crianças de 7, 8 anos, de 1 mês, de 2 meses, aonde pessoas abusam de você, da sua emoção? Você acha isso ruim? Imagine em um lugar onde o Espírito Santo não se encontra, onde Deus não se encontra, como será? A angústia de se viver num lugar como esse. Mas para aqueles que morrem e que têm a morte do corpo, a morte física com o Senhor, a palavra de Deus vai nos dizer assim em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe por que eu não tenho medo da morte? Porque eu sei que se eu fechar os meus olhos aqui, eu abrirei os meus olhos com Deus, na minha nova casa, na minha nova morada, e lá eu viverei eternamente com Ele. Você pode afirmar o mesmo? Você tem essa segurança de fato de que se você fechar os seus olhos aqui, você estará com Deus? O que não te dá essa segurança? O que você precisa fazer? Você já sabe a resposta. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que você precisa se curvar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo. E o mais lindo de tudo isso, sabe o que é? É que a palavra de Deus vai nos afirmar que a morte é o último inimigo que aqueles que estão com Cristo irá vencer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 diz assim: e o último inimigo a ser destruído é a morte. Eu sempre digo, e eu gosto de lembrar do meu avô, ele foi uma das grandes inspirações de homem cristão para mim. E ele lutou bravamente contra uma doença durante muitos anos.
Inclusive, uma vez ele fez uma oração e pediu para que Deus desse a ele mais 10 anos de vida. E foi justamente isso que ele viveu. E quando chegou no final daqueles 10 anos, ele começou a piorar de maneira progressiva. E eu lembro que ele falava que ele estava pronto para ir. E eu não via desespero nele. Eu não via medo. E uma coisa muito bonita que aconteceu, ele foi liberado para praticamente morrer em casa, porque já não havia mais o que fazer, e ele havia perdido a consciência, e minha avó falou que teve uma noite que achou que ele estava gemendo de dor, mas ela parou ao lado da cama e ele solfejava um hino cristão, ainda que inconsciente. Isso me emociona e traz alegria ao meu coração, porque ele partiu dessa terra e fechou os olhos para encontrar o Salvador da vida dele. Embora aqui ele estivesse com dor, sofrendo, com o seu corpo físico já praticamente destruído, a sua mente destruída, a sua cabeça ainda e a sua voz era capaz de louvar ao Senhor Jesus Cristo. A morte vai chegar para você, a morte vai chegar para mim. E eu não sei se você pode dizer o que Paulo falou em Filipenses capítulo 1, versículo 21, onde ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer para você e para mim, que vive na igreja, que toca, que ora, que canta, tem que ser lucro. Se você me perguntar hoje, Michael, você quer morrer agora? Não, porque eu tenho uma vida que Deus tem me dado, uma vida de qualidade, de abundância, apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas. Eu tenho uma linda esposa, eu tenho uma linda filha, eu tenho pais queridos, eu tenho amigos que eu amo. Sim, eu cometo muitos erros, mas Deus tem me dado a oportunidade de viver uma vida tão boa aqui, porque o meu viver é Cristo, como diz o versículo. O meu viver é Cristo, então para que eu quero morrer? Só que se eu morrer, eu estarei no lucro, eu estarei indo até o meu Salvador e o meu Criador. O último versículo de hoje, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: e assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Você está aguardando Jesus com grande expectativa? Porque talvez Jesus possa não vir do jeito que você está achando que ele venha. Talvez ele venha só para você. Talvez Deus venha só para você e diga: Daniel, o seu tempo chegou hoje. Duda, o seu tempo acabou hoje. Rafael, Magda, Maicon, Elis, Rafael, já falei, né? Anderson, o seu tempo acabou hoje, você está pronto? E aí? Se você não tiver, a palavra de Deus diz que Cristo foi oferecido como sacrifício só uma vez. E quando o nosso corpo morre, agora a gente vai encarar algo que se chama juízo. Sabe o que é o juízo? Imagine se tiver uma tela gigante, vai chamar o nome, Thomas, Isa, vamos passar na tela aqui, você e Deus, vamos passar nessa telona aqui, como foi a sua vida, e nós vamos julgar. Se você estiver com Cristo, você vai dar uma pastinha que vai estar escrito assim: salvo, redimido, transformado pelo sangue de Jesus. E você vai passar. Do contrário, não. A morte vai chegar para você, assim como vai chegar para mim. E para encerrar,
A morte é contrária contra todas as leis da natureza, nós já vimos isso. Nós não fomos feitos para morrer. A morte realmente é o fim de um ciclo, mas ainda assim em Deus a morte é o caminho para uma nova vida. Como nós vimos, se você quiser viver de uma maneira plena nessa terra e também viver eternamente, você precisa morrer em Cristo todos os dias. Você precisa ter a morte do seu eu. O símbolo do batismo não é assim à toa. Quando você é submerso naquelas águas, quando você é colocado ali fica o seu velho eu, mas tem gente que sai das águas e traz o velho eu junto. Não muda, não transforma. Será que entendeu de fato o Evangelho? A questão é que nós só estamos dispostos a morrer quando entendemos a glória da vida que a morte a glória da vida que essa morte pode nos dar. Sabe por que tem muita gente que não se rende aos pés de Cristo? Porque não entendeu o que é ter uma vida regida pelo Espírito, regida por Deus. Não entendeu o quão bom é. Não entendeu como traz paz, casamentos destruídos, relacionamentos destruídos, emocionalmente em frangalhos. Sabe por quê? Porque tentam viver da sua própria maneira. E é por isso que a morte e a vida, morrer para viver, é um dos grandes paradoxos do cristianismo. Eu quero deixar 3 coisas para você refletir e pensar. Nós vimos aqui que a morte é dolorosa porque você foi criado para ser eterno. E apesar do seu pecado e do meu pecado, a morte de Cristo nos deu a oportunidade de viver eternamente novamente. Em Deus, todo tipo de morte se torna em vida. Veja, se nós morremos, matamos o nosso eu aqui, nós temos a nossa nova vida, que Cristo age em nossa vida, que agora o nosso viver é Cristo, ou seja, nós morremos para o nosso desejo, mas vivemos ainda nessa terra o desejo de Cristo. E quando você fecha os olhos nessa vida, para essa terra, esse corpo corruptível, esse corpo, essa matéria se vai, e você ganha novamente um novo corpo para uma nova vida. Ou seja, em Deus qualquer morte se torna em vida. Em Deus a morte é o caminho para a vida. Em Deus não existe morte eterna. Terceira coisa para você pensar: todos passarão pela morte do corpo e também pelo juízo. Você está preparado? Você está preparado para isso? Eu quero que você pense nessa última frase que eu vou falar. Depois nós estaremos cantando mais uma música. Olha o que diz Santo Agostinho, e eu quero encerrar esse mês da juventude com essa frase: creia no Evangelho, porque se você crê somente no que você gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Eu quero falar de novo, eu acho que está passando aí, vamos colocar essa frase aí na sua tela, presta atenção. Nós estamos falando sobre valores, e é por isso que essa frase é importante para falar sobre valores. Creia no Evangelho, porque se você crê somente no que você gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa bem séria. É impossível viver o Evangelho pela metade. E quando nós falamos de valores cristãos, é preciso entender e crer no Evangelho como um todo. E é por isso que nessa noite eu encerro convidando você a viver inconformado com as coisas desse mundo, a não se conformar com esse tempo, com essa era, mas deixar a sua mente ser transformada. Eu convido você a viver uma vida de autenticidade cristã. Eu quero convidar você para que você deixe de viver essa vida dupla, aonde dentro da igreja você é alguém e fora da igreja você é outra.
quero convidar você a viver uma vida de morte, morte do eu, morte da sua própria vida. Eu quero convidar você a viver uma vida de morte da carne, e viver e usufruir da graça de Deus através da morte de Cristo. Eu quero te convidar a viver uma vida de dependência do Espírito Santo, porque sem Ele nós não conseguiremos. É o Espírito que opera em nós, é o Espírito que nos ajuda a vencer os nossos mais terríveis inimigos. Nós vamos cantar mais uma música agora, e depois a gente volta para o nosso momento de oração. Se você quiser ainda mandar mais um pedido de oração aí, pode mandar nesse momento. Pense acerca da sua vida nessa música. Se hoje você fechasse os olhos para essa terra, para onde você iria? Reflita aí, Deus te abençoe.